Está no ar mais um episódio do podcast Bora Rampar em collab com Elas Contam. Eu sou Dani Chianca, diretora e sócia de operações da Chianca Softwares e sou também diretora e sócia da startup Deixa Circular, o único sistema do Brasil que controla a gestão dos brechóis. A gente está muito feliz em trazer um tema que é muito importante e que irá impactar diretamente os negócios, a reforma tributária. E hoje a gente vai falar do impacto dos lucros dessas empresas com a reforma tributária. Eu estou aqui com minha host maravilhosa, Terezinha Carvalho, e com um parceiro muito importante, que é a RC Assessoria, com dois convidados muito especiais que vão se apresentar logo mais. Não é isso, Terezinha? É isso. Eu também estou muito feliz por essa oportunidade. Eu acredito, Dani, que é um tema de suma importância. E não é aquilo que diz respeito só ao contador, não diz respeito só ao empresário, diz respeito à sociedade como um todo, porque vai impactar todo mundo, né? Se a gente tiver a oportunidade aí, não esquecer de botar aí o cashback para a gente perguntar a essas duas autoridades que estão aqui conosco e dizer da minha felicidade em estar com vocês dois, né? Roberto é um profissional que eu tenho uma admiração muito grande. Acho que na área contábil não existe um contador que não conheça ou nunca ouviu falar, né? Então, Roberto é uma sumidade na contabilidade e está se especializando nessa área. Então, acho que foi uma escolha muito assertiva do Bora Rampar em convidar Roberto, juntamente com Suênia, que vão ter a oportunidade aí os dois de falarem. E agora eu vou passar para você, Roberto. Fala um pouquinho sobre você, sua história, sua empresa. Fala aí quem é você. Dani, Terezinha, primeiro obrigado pelo convite, né? Prazer. Como vocês disseram, eu sou contador. Tá? A minha essência é ser contador, né? E isso há 40 anos. Tá? E realmente adoro essa atividade e estamos hoje, né, nessa nova etapa, reforma tributária, que se fala há 30 anos, né? E agora nós estamos implantando, tá? É isso que a gente vai conversar, tá? Okay. Sou diretor da RC Contabilidade. Ok, e você, Suênia? Hoje, atualmente eu estou há 16 anos na RC, junto aí nessa caminhada com o seu Roberto. Atuamos na parte de fiscalização e temos uma empresa de recuperação de crédito tributário. Legal. Juntamente com as empresas de tarde, fazemos trabalho também nas empresas com regimes especiais aqui da Paraíba. Roberto, tá de parabéns, escolheu a pessoa certa, né? Com certeza. Porque o setor fiscal vai ser um dos mais impactados, né? Eu acredito que todas as empresas, na minha opinião, o que mais será impactado será o setor fiscal, né? Então, tá muito bem, acho que vai ser... Muito obrigada, gente, por ter aceitado o convite. E eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo, esse tema é muito relevante e importante, né? E para a gente começar a traçar aí as camadas da reforma tributária, eu queria que vocês endossassem o porquê da reforma tributária estar acontecendo nesse momento. Como o Roberto falou, é um projeto de 30 anos, né? Como é que se deu esse desenrolar e o que isso vai afetar diretamente nos negócios? Olha, Dani, reforma tributária é alguma coisa que... A última reforma que tivemos foi na década de 60, né? 65, com o Código Tributário Nacional, quando se criou o ICMS, tá? E ao longo desse tempo todo, o que aconteceu? A coisa se complicou demais, né? Nós temos legislações hoje do ICMS, cada estado tem um regulamento, cada estado tem um regime especial, né? Nós temos, Terezinha, que você conhece bem, o PIS/COFINS, que hoje cada empresa praticamente tem um PIS/COFINS seu, né? Então nós chegamos à exaustão. Ninguém consegue mais, o empresário, o próprio governo, né? E isso culminou com essa ideia de reforma, né? E chegou o momento, ela amadureceu, né? Nós estamos aí, já temos emenda constitucional, já temos lei complementar, né? Então nós já temos o arcabouço todo montado, né? E agora nós estamos começando a implantar de uma forma gradual. Perfeito. Então, para os negócios, para eles terem clareza que é uma coisa sem volta. Né? Absoluta. A nossa Constituição foi mudada. A emenda constitucional 132 de 23 está aí. A lei complementar 214, agora de 25, né? São realidades. Então, se alguém pensa, isso não vai dar certo, mude de ideia. Já está posta. E diretamente nos negócios, né? O que é que você consegue visualizar de forma geral de cada setor? Aí você pode citar alguns setores. Qual vai ser o impacto direto, né? Vai aumentar imposto, vai diminuir? O que é que você tem aí de vislumbre sobre esse aspecto? Olha, uma ideia geral é de que a carga tributária não deve aumentar, tá? Mas isso é uma média, é evidente que alguns setores serão impactados, né? Outros setores terão um alívio de carga, tá? Eu visualizo, assim, de uma forma geral, alguns setores que terão um impacto mais incisivo. Eu cito normalmente a microempresa, né? O Simples Nacional, de um modo geral. No primeiro momento, o governo disse, não, o Simples Nacional não vai ter impacto.
né? Ele não mudou, a Lei 123, ela mantém-se intacta. É verdade, né? Mas como hoje nós entramos numa sistemática que tudo vai gerar em débitos e créditos, né? Estima-se, não temos ainda, uma alíquota em torno de 28%, Isso. que vai ser dividida entre a CBS, que substitui o PIS/COFINS, e o IBS, que substitui o ICM e o ISS. Tá? Provavelmente, nós teríamos uma alíquota da CBS federal 8, 9%. Nós teríamos um IBS a 15, 18%. Tá? Isso vai ser projetado ainda, tá bom? Então, aí nós temos o quê? Hoje, uma empresa do Simples Nacional. O que acontece com ela? Ela tem uma tabela fixa, tá? Ela incide a tributação sobre sua receita, o que operacionalmente, Terezinha, você sabe muito bem, de que é simples, você vai pegar aquela alíquota e aplica sobre uma receita, tá bom? E que nós passamos, né? Inclusive, nós criamos um novo conceito no Simples. Nós vamos ter empresas simples no fim de cadeia e no meio de cadeia. O que isso significa? Fim de cadeia é aquela que atende prioritariamente o consumidor final. Um restaurante, um salão de beleza, um pet shop, né? Um brechó. Né? Todos esses não têm obrigação de transferir créditos. E quem é o Simples de meio de cadeia? É aquela empresa do Simples que compra e revende para uma outra empresa que precisa de créditos. Vamos dizer, uma empresa que venda material de limpeza, que compra esse material de limpeza da fábrica e revenda para um supermercado. Né? Sim. Então, imagine. E temos um outro fator que, por que isso vai ser influenciado? Nós temos agora uma ideia de crédito financeiro. Né? Hoje, o crédito, ele simplesmente, digamos, uma empresa do Simples Nacional, que de PIS e COFINS, que será o futuro CBS, né? Ele pague 2%, 3%. Né? Sendo que ele não vai transferir esse crédito para o elo seguinte da cadeia, para quem comprou para ele. Né? Então, será que esse que está no próximo elo da cadeia vai não querer um crédito de 8% aproximadamente de CBS ou de 18% de IBS? Então, nós teríamos uma mudança de ideia. Eu não vou simplesmente aplicar um percentual, eu vou ter que ter o que a gente tem hoje, um lucro real. Ou seja, eu preciso ter créditos nas minhas compras e vou ter débitos nas minhas vendas. Tá? Então, isso vai ser um impacto tremendo. Você imagine quantas microempresas não têm, ou Simples Nacional, EPP também, empresa de pequeno porte, que não tem estrutura para isso, Terezinha. Você conhece de que não é normal essas empresas terem uma estrutura administrativa para ter esse cotejo entre débitos e créditos. Eu vou pegar a fala de Roberto, eu vou falar com a Suênia e depois eu vou voltar para Roberto com essa história do Simples Nacional, tá certo? Tudo certo. Então vamos lá, Suênia. Roberto respondeu a Dani sobre o impacto que tem nas empresas, né? Então ele deu uma aula aqui pra gente, né? Eu fico babando escutando ele falar. Deu uma aula aqui pra gente. Mas eu queria falar com você voltado para o setor fiscal, que é a sua área, que é a área que você mais atua. E eu sei que lá na RC vocês têm muito benefício fiscal. Trabalham muito com essa parte de FAIN, né? Do próprio RET, do TARI, né? Que é o termo lá para o Estado, os benefícios fiscais como um todo. A gente sabe que ele impacta muito na lucratividade das empresas, porque é um benefício, você deixa de pagar. Então, quando você deixa de pagar, sobra lucro para a empresa, né? É uma conta simples. Isso. Mas agora, com a reforma tributária, isso vai ser impactado, né? Como é que você vê isso? O que é que você acredita que isso vai impactar para as empresas? Com relação aos benefícios, existe uma perspectiva desses benefícios diminuir, né? Em 2032, a gente sabe que os benefícios aqui na Paraíba não vão mais existir e o planejamento tributário para isso é primordial. Então, você veja que um benefício, como você falou, né, que impacta diretamente ali no custo da empresa, com a reforma tributária isso muda significativamente. Então, é preciso ter esse cuidado. Revisão de custo, a precificação, os seus fornecedores, isso que o seu Roberto falou, voltando um pouco para o Simples, é impactante porque você veja que o Simples hoje passa um crédito de 9,75, que é algo que ele não paga diretamente ali dentro do seu Simples. Paga em média hoje R$ 62, vamos botar assim na alíquota, que é 0,62,
onde você passa, e se a gente presumir aproximadamente uma base de R$10.000, você está transferindo um crédito de 9,75. Então, esse impacto é bastante grande. E isso também nas empresas com benefícios fiscais vai ter esse impacto diretamente. Então, essa questão da precificação e do custo é uma forma que também vai precisar ser vista. Os contratos também. Eu queria dar um recado aqui para esse povo que está nos assistindo. Quando ela fala aí sobre planejamento, os contadores, eles estão preparados para fazer esse planejamento das empresas. Então, é muito importante que o empresário procure o contador para que ele comece a estudar isso juntamente com ele. Porque isso não é uma responsabilidade só nossa como contadores, não. Isso é um compromisso que o cliente tem que ter com o contador. Então, eu aconselho os empresários a procurar logo de agora para pensar em planejamento. E aí, falando em planejamento, eu volto para a Roberta. Eu estou monopolizando Muito aqui o bem, negócio, eu né? adoro. Roberto, quando você falou do Simples, a gente sabe, né, que hoje o Simples no Brasil é dominante, né? Não só o Simples, mas como as pequenas e médias empresas, porque às vezes quando a gente fala em Simples, as pessoas entendem que é pequenas e médias empresas. Não, tem muitas pequenas e médias empresas que não podem estar no Simples. Mas a gente tem estudo que prova que hoje nós temos mais de 80% das empresas no Brasil nessa opção do Simples. Então, a gente está aí com uma gama gigante de empresas no Brasil precisando ter um olhar diferenciado. E a reforma tributária, na fala de Roberto, ela prejudica alguns Simples com relação ao crédito. Então, você tem uma fábrica e você precisa comprar um produto de um microempresário. Como é que fica esse crédito, né? Então, eu queria muito que você reforçasse isso, Roberto, porque focando nesse sentido do Simples Nacional, eu acho que é muito importante os empresários entenderem se vai ser prejuízo, se ele vai ter prejuízo com a reforma tributária, quando, em que momento ele vai poder transmitir esse crédito, porque tudo que a gente vê sobre a reforma tributária, tudo que a gente escuta falar, o Simples não será atingido, é uma medida, é uma lei diferente, né? Não tá, e está muito envolvido, né? Você, na sua fala, no início já, você falou muito sobre isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que eu acho que atende uma gama gigante de pessoas interessadas, não é? Terezinha, a Receita Federal, né, ela apresenta um quadro onde hoje, como você já citou, as empresas do Simples Nacional, empresas pequenas, né, são praticamente 80% ou mais do quantitativo de CNPJs. Tá? Mas temos um segundo núcleo, porque aí estamos falando de tributação, de impostos, né, a empresa do lucro presumido, né, que aí representa 15%. E aquela empresa do lucro real, que normalmente são as grandes empresas, isso. São 150 mil empresas, mas que arrecadam 80% dos impostos. 7% tá só das empresas no Brasil, exatamente. Tá? É lucro real. Mas vocês vejam. Vamos fazer aquela clássica divisão que a gente falou. Nós teríamos aquelas empresas do Simples Nacional que atendem o consumidor final. Essa aí não vai ter impacto, para essas não vai mudar nada. Isso. Volto a dizer, o restaurante, o pet shop, etc. Mas aquelas empresas que têm um volume muito significativo, né, que estão aptas a fornecerem para outras empresas que necessitam de créditos. Essa terá sua vida substancialmente mudada. Né? E você levantou um ponto importante. Né? Hoje, nós temos no nosso sistema tributário, né, uma empresa que seja de lucro real, né, onde ela tem débitos e créditos. Né? Hoje, uma empresa do Simples, ela transfere créditos que ela não paga financeiramente. Isso. Né? Isso. Tá? A partir de agora, nós teremos uma mudança muito grande. Hoje, nós temos o que a gente chama de um crédito escritural. O que seria isso? Eu passo para uma outra empresa um crédito não que eu paguei, mas que é percentualmente definido. Né? A reforma tributária, ela traz um conceito impressionante. Tudo passa a ser financeiro. Todos os créditos são financeiros. Né? Então, no momento em que uma empresa pagar um Simples Nacional 2% do CBS, que é o PIS/COFINS, tá? Hoje ela paga 2% e transfere 9,25%. Agora ela vai pagar 2% e vai transferir 2%. Tá? Aquela empresa que está comprando, que precisa desse crédito, como é que ela vai se comportar? Tá? Então, nós temos aqui uma situação que vai impactar. Será que aquele empresário
que está comprando, aquela empresa maior que precisa do crédito, ele vai perguntar, a quem eu vou comprar? Sim. Eu vou comprar a empresa do Simples, ela me dá um crédito muito pequeno. Mesmo que ela diminua o preço dela, mas o crédito é menor. Tá? Ou eu vou comprar outra que me passe 8% de crédito. Tá? E isso terá um impacto grande. Sem falar de um ponto muito importante, que nós passamos desde 65 com uma forma de precificar, ou seja, uma forma de valorizar as nossas mercadorias e serviços, que a gente chama com a precificação por dentro. O que a gente pode esclarecer nisso? Quando você vai comprar uma mercadoria, alguém diz, olha, a mercadoria te vai custar, esse produto te vai custar R$1.000. Tá? E a gente não consegue visualizar o que estamos pagando de impostos. Mas ali dentro tem 20% de ICM, né? Só de consumo. Ali tem ali os 5% de ISS se for um serviço, né? Ali tem 3,65% de PIS e COFINS. Mas a gente não visualiza, a gente visualiza um valor fechado. Tá? Qual é a grande mudança? O IVA, Por fora. CBS, IBS é por fora. Muito se fala hoje, é muito referencial dos Estados Unidos, né? Que todo mundo fala. Quando eu vou comprar lá, eu tenho um preço, um imposto por fora. Hoje nós teremos essa situação, né? A mercadoria vai ser 1.000 e os 100 de impostos. Né? Então, eu vou saber quanto eu estou comprando. Aí vem para a empresa. A questão é, hoje, ela cobra 1.000, mas ela vai ter que desindexar todos aqueles impostos que estão embutidos, os 20, os 3,65, e dizer, o meu produto não é 1.000, o meu produto é 800, e eu vou botar 200 por fora para manter o mesmo preço, né? E isso já vai ser direcionado ao governo. Tá? Eu acho que todo mundo está vendo falar muito, talvez não tenha uma compreensão mais objetiva de um chamado split payment, uma divisão. Tá? Então isso, agora, o imposto ele não vai mais para a empresa, ele vai direto para o governo, ou para a Receita, ou para o comitê gestor do IBS. Tá? E isso no capital de giro vai ter uma diferença tremenda. Tá? Então isso é uma coisa também muito impactante. Tá ouvindo aí? Você está escutando? Eu tô só observando, porque eu, como gestora, né, de um negócio, eu começo e já tenho a dimensão dos impactos, mas eu tenho certeza que muitos empresários ainda não têm. Com certeza. O quanto toda a cadeia será afetada, o quanto os empresários vão ter que tomar cada vez mais a cadeira de gestores, porque eu acredito que eu estava até ouvindo uma especialista falar assim, que essa reforma é 10% taxa, 90% gestão, porque vai mudar toda a cadeia, vai mudar toda a estratégia do negócio. Então, veja o convite que essa reforma faz para que os empresários sejam gestores. Né? Hoje a gente já sente a falta, né? A gente que trabalha, vocês trabalham com serviço contábil, eu trabalho com serviço de software de gestão, a gente vive convidando os empresários para fazer esse movimento, né? De ser gestor, de ensinar. Né? Nós temos essa responsabilidade de gerar esse conteúdo. E agora, com a reforma tributária, é algo assim que o empresário precisa levar como força e como uma mudança que já em 2026 já acontece, né? Nós, de sistema de gestão, a gente já tem preparado essas mudanças. A partir de 2026 já tem um novo layout de nota fiscal, né? Já contendo o campo dos novos impostos, aí já vão começar para ter a familiaridade, as pessoas entenderem o que está acontecendo. Né? Vai ter uma transparência maior na precificação, então isso vai ser muito impactante também de como você faz essa gestão interna. Muita gente faz uma precificação, coloca lá um markup, coloca lá de qualquer jeito e isso não dá mais para ser assim, né? Então, entender também mais de precificação, entender sobre essa gestão, por isso que eu falo sobre esse convite de sentar a cadeira do gestor, né? Que é o negócio de agora. E aí, Suene, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse planejamento. O que é que os negócios, na fala de Roberto, ele falou o quanto empresas do Simples, que vendem para empresas, que é o B2B, que a gente chama, né? E serão impactadas diretamente, né? O B2C também precisa analisar as mudanças que isso vai acontecer. Como essas empresas podem se preparar? O que elas precisam olhar agora? Elas precisam olhar isso agora ou só deixar para 2026? Me diga aí qual é o passo que elas precisam seguir para terem aí uma gestão saudável, para trazerem aí gestão para o seu negócio e a reforma tributária não impactar no fechamento do negócio, né? Porque é algo tão... são tantas mudanças que isso pode ter uma grande reversão.
Tem uma situação bem interessante que eu acho. A reforma tributária veio de uma primordial, assim, no momento determinado, né? Para a questão da complexidade da legislação do nosso sistema tributário brasileiro. Então, assim, é uma reforma que se precisa verificar todos os pontos. A gente tem a reforma tributária que vai mudar tudo. Então, a gente tem várias situações que precisam ser verificadas. Existem as situações diferentes de tributação que vão ocorrer. Não é só que vai simplificar tudo. A gente fala assim que o simples é tudo muito simples, mas não é. A reforma tributária é muito simples. Não é. Então, são sistemas diferenciados que precisam ser analisados. E isso volta-se ao planejamento tributário, que é um ponto primordial, importantíssimo para a empresa. Aí a questão do custo, como você já falou, isso vai ter um impacto significativamente na empresa, precificar de forma que você vai ter que avaliar quem são os seus clientes, aquela forma de crédito, os seus contratos. O senhor Roberto fala muito com relação à construção civil, que você também atua bastante, Terezinha, que vai ter um impacto gigantesco. Hoje nós temos na construção civil, que geralmente as empresas têm um regime diferenciado, onde se paga diretamente ali 4%, que isso não vai ter mais. E você vai ter que ter aquele cuidado de fazer o seu custo todo apurado, obra por obra. A tributação vai ser um lucro real, vai ser um débito e crédito ali. As empresas de construção civil vai ter que ter o crédito, vai ter que ter o débito. Então, tudo volta para a questão do planejamento tributário, que vai ser chave, importantíssimo para tudo isso. E, como você falou, Dani, a gestão internamente, que a gente não tem essa preocupação do cliente, de gerir ali internamente e direcionar como deve ser. Não tem esse cuidado, né? Hoje, o que acontece muito nas empresas, vão crescendo, sem ter aquele cuidado internamente de uma gestão. E com esses impactos da reforma tributária, isso não pode acontecer. Eu escutei aqui já muito falar sobre gestão e eu queria explorar um pouco isso, começando com você, né? Você sempre foi muito preocupada com isso. É uma líder extremamente voltada para as pessoas, tem muita essa preocupação em gerir de forma muito humana. E eu queria saber, lá na Chianca, como é que está essa preocupação, não só com a reforma tributária, não só com os layouts, mas sim com a equipe, né? Como é que está essa preparação da sua equipe para com a reforma e também da Chianca para com os clientes da Chianca? Como é que vocês verem hoje porque a gente sabe que é um assunto que o Roberto deve falar, essa transição, né? A gente vai passar um período onde a gente vai estar com um sistema usando dois regimes, né? Duas tributação. Então, eu queria escutar de você, Dani, como é que a Chianca está se preparando para isso com relação à equipe? É muito importante esse papel do sistema de gestão, né? Eu vejo a empresa de software e principalmente o compromisso que a Chianca tem com os clientes de ser realmente um agente de mudança e um agente facilitadora desses momentos de transições, né? A gente passou lá em 2011 da nota fiscal que foi para a eletrônica. Então, assim, foi um impacto gigante nos negócios e a gente expede, né? Então, assim, a gente participa junto com a contabilidade desses momentos. E muitas vezes nós somos os primeiros a informar o cliente, ensinar o cliente, mostrar ao cliente. Porque é na prática, né? O sistema é o lado prático de como ele precifica, de como ele está emitindo a nota fiscal, né? E a contabilidade é um pós, lógico que tem um pré também de planejamento, mas a gente está ali no dia a dia. E então, muitas vezes, parte de nós, né? Essa questão da educação do cliente, de entender a reforma, de como adaptar no sistema, né? De como parametrizar a sua precificação, né? Como o Roberto falou, a precificação é toda embutida por trás, né? Existem todos os campos lá de PIS, COFINS, ICMS, tudo isso é feito através do sistema, né? A gente tem uma precificação muito, muito forte para que o cliente entenda melhor, sabe, esses custos. E aí a gente tem feito momentos, né? A gente tem um sistema lá que a gente chama de Chianca Capacita, que é uma sistemática de estar educando o time de assuntos relevantes, né? E a gente tem falado sobre reforma, a gente já tem os desenvolvedores, né? Já tem um planejamento dessas mudanças, o layout já muda, e aí tem toda a parte de mudar o produto, né? O software, mas também de educar o cliente a utilizar, porque há um usuário por trás, né? A gente sabe que na premissa do ser humano ele é resistente a mudanças, né? Então a gente tem que fazer essa educação, né? De explicar, de entender o quanto
esse assunto é importante, impactante, e dar toda a assistência para que ele não se preocupe de, será que o sistema vai estar atualizado? Não, a gente vai garantir que você vai estar atendendo às necessidades, né, com a reforma, principalmente porque a gente vai passar por anos de transição que vão ser conturbados, porque vai ficar uma lei vigor, vai entrar outra, vai de pouquinho, vai ser um conta-gotas ali, e aí a gente, contabilidade do sistema, tem que ir conversando, né? Acho que é a equipe perfeita, né? Juntar a contabilidade, o sistema e o cliente para entender. Então, é um trio aí que precisa conversar e ter esse entendimento com o cliente, aplicar o que é melhor, entender qual modelo vai ser melhor para ele de negócio, né? Na questão, no quesito precificação, no quesito qual vai ser o regime tributário mais adequado. Então, assim, tem muito a se olhar, mas da parte do sistema, a gente sempre se precave, assim, né? Da construção de construir uma ferramenta que já atenda todas as necessidades, que seja informativa, né? A gente tem trabalhado, a gente agora tem a visão de ser uma referência em inteligência de negócios. Então, meus sistemas, meus produtos têm inteligência artificial ajudando na tomada de decisão. Então, já vai ter uma inteligência artificial, lógico, atualizada com a reforma. Então, ela já vai dizer o que precisa fazer, né? Qual a melhor precificação, dar sugestões. Então, a gente está usando a tecnologia ao nosso favor, que é o que os negócios precisam fazer, né? E como o Suênia bem falou, é trazer ainda mais gestão. Eu costumo falar que o sistema, ele é o alicerce. Ele é a solidez para que o negócio se construa. Ninguém constrói nada na área movediça. Então, se você não tem um sistema para alicerçar tudo isso, é uma loucura, né? Um negócio que não tem um sistema, um negócio que não tem uma gestão, uma organização, e com a reforma tributária é fadado ao fracasso, né? Qual empresa, como a Roberta falou, não vai querer comprar de empresa que emita nota, que tem um crédito? Isso vai ser muito relevante na hora do poder de decisão de compra. Então, a gente não está falando só da parte tributária, a gente está falando da parte de decisão, né? E eu queria, sobre decisão, queria que vocês falassem sobre essas questões dos benefícios, né? Tem indústria que está alocada na Paraíba porque tem benefício, esse benefício se perde, e o que essas empresas têm feito, qual tipo de planejamento elas podem fazer? Roberto, pode começar essa. Isso é uma situação fundamental. Tá? O que acontece com o nosso regime tributário atual? A lógica do negócio é invertida pela lógica tributária. Né? Eu tenho uma empresa de São Paulo, que ela vem para a Paraíba, e nós temos muitas empresas aqui, porque a Paraíba dá um regime tributário específico muito bom. Né? Além disso, é evidente que a Paraíba, geograficamente, é bem situada. Né? Mas muitas vezes ela vem por isso. Vamos citar, Dani, só uma situação que uma grande indústria do Sul monte uma central de distribuição na Paraíba. Né? E vá para um município vizinho nosso aqui qualquer, Santa Rita, Bahia, Cabedelo. Tá? Por que ela veio para cá? Ela veio porque o estado da Paraíba dá uma redução tributária. Mas o custo logístico dela, às vezes, fica muito pesado. Tá certo? O que é que ela compensa esse custo tributário com a redução de carga tributária? Tá? E por que isso acontece? Porque o imposto, o ICM, digamos, que é o principal imposto estadual, é da Paraíba. E a Paraíba pode dispor desse imposto como achar melhor. A reforma tributária muda a lógica. Qual é a nova lógica? O imposto é do destino. Eu não vou mais fazer, o ICM não vai ficar na Paraíba, vai para onde eu enviar a minha mercadoria. Tá? E, por premissa, não pode existir regime especial. Tá? Então, todos os regimes especiais em 2030 e 31 de dezembro de 2032 estão automaticamente extintos. Tá certo? Então, vejamos. Uma empresa, ela vai dizer, eu não tenho mais benefício, mas eu estou num pequeno município, eu sou o grande empregador do município. Aí também pensamos o seguinte, não são as empresas, os entes públicos também precisam pensar. Tá? Então, vejamos, Tânia, eu estou em Santa Rita, emprego um volume grande de pessoas, gero muito impostos. Tá? Vem a reforma e eu não tenho mais benefício. Será que eu vou manter essa empresa lá de Cabedelo, de Santa Rita? Né? Vejam também um detalhe, o setor atacadista. Eu estava até discutindo isso ontem. O setor atacadista, vamos pegar também uma indústria que fica no outro polo, e ela não consegue atender todo o Brasil. Porque na Paraíba tem um regime especial, em Pernambuco tem outro, no Rio Grande do Norte tem outra forma de tributação, Brasil afora. Tá? O que é que ela faz? Ela tem, Terezinha, um atacadista, um distribuidor que ela elege para trabalhar na Paraíba. Porque aquele ali, ele conhece a norma local, ele consegue se fixar.
né? Mas no momento em que toda a legislação for uniforme em todo o território nacional, né? Ela, em princípio, não vai mais precisar desse atacadista. Ela vai precisar de quem? De um distribuidor logístico, né? Para entregar o produto. Mas ela vai fazer a venda, ela vai fazer tudo. Então, o setor de atacadista, que nós temos aqui muitos e muitas grandes empresas atacadistas, vão ser impactadas diretamente. Eu não preciso mais vender da indústria para o atacadista, do atacadista para o varejo. A indústria, possivelmente, é evidente, são interesses, vai poder assumir esse direcionamento, né? Nós tivemos recentemente o lançamento de um evento, um pré-lançamento de um evento, aonde a Receita Federal fez a demonstração do sistema que estão desenvolvendo. Eu vou para vocês que são da informática, é fantástico. O sistema da Receita, tá? A empresa continuará emitindo sua nota fiscal, tá bom? Mas com essa reforma tem um detalhe interessante. Teoricamente, podemos ter 33 mil combinações de tributação. Eita. Por quê? E alíquotas possíveis, né? De alíquotas possíveis, não é, Suênia? Então, nós temos... eu tenho um IBS, que é o que substitui o ICMS e o ISS, da Paraíba. A Paraíba tem uma alíquota de X. Mas cada município, dentro de uma margem, pode ter sua alíquota. João Pessoa pode ter uma alíquota, Bahia pode ter outra, Santa Rita, Cajazeiras. Tá? Então, eu estou vendendo para uma empresa do Amazonas, lá de Manaus. Né? No momento que você for emitir uma nota fiscal, você vai informar no seu sistema, no Chianca, qual é a mercadoria que eu estou vendendo, para onde eu estou vendendo, né? As características do produto. Esse sistema da Receita já vai dizer, olha, esse produto vai ter uma tributação X no município, vai ter uma tributação X no estado, o federal é normal, né? E a partir daí ele começa a criar toda uma metodologia, né? E importante, toda venda agora, vocês vão ter esse impacto, tem que ter uma vinculação financeira. Tá? Tudo tem que estar vinculado. Por quê? Isso aí é outro impacto também muito grande. Sim. No momento em que você emitir uma nota, né? Você vai dizer, voltamos àquele ponto anterior, a mercadoria custa 1.000, eu tenho 100 de impostos. Né? O banco, ele vai dividir, isso é uma tecnologia antiga, né? Ele vai fazer o quê? Para o fornecedor, ele vai mandar o produto. Para o governo, seja federal ou seja estadual ou municipal, ele manda o imposto. Tá? Então, você veja que é uma operação automática. Não é? Então, isso, veja um outro reflexo. Vamos tomar como exemplo um supermercado. É uma aula, viu, Terezinha? Esse podcast está demais, viu? Vamos tomar como exemplo um supermercado. Eu tô amando. O supermercado hoje, ele vende, vamos dizer que ele vende à vista, no Pix, no cartão, seja o que for, né? Como o preço, os impostos estão dentro do preço dele, ele recebe hoje, e ele só vai pagar ICM, digamos, que é dia 15 do mês seguinte, só vai pagar o PIS e COFINS lá no final do outro mês. Então, ele tem esse imposto como capital de giro dele. Né? Ele está com esse imposto dentro do caixa dele e ele usa. Como agora esse imposto já vai direto, no momento que ele vender, o split payment já vai fazer a separação direta, esse dinheiro não entra mais no caixa dele. Mas vamos dizer que por uma situação de negócio, ninguém quer isso, mas chegou um ponto que eu não pude recolher meus impostos, não tive a condições de recolher meus impostos hoje. O que é que eu faço? Atraso. Faço um parcelamento, espero um refis, né? E aquele imposto lá, 20% que eu recebi, eu fico com ele dentro de minha empresa. E pago quando? Quem sabe, quando eu puder pagar, quando eu fizer um parcelamento. Isso acabou. O dinheiro do imposto não entra mais para ele. Né? Já vai direto. E isso vai impactar o seu capital de giro. E o fluxo de caixa. E só para terminar, o outro ponto principal, Terezinha. Como tudo agora vai ser reflexo financeiro, você sabe, na hora que a empresa emitir o seu faturamento, automaticamente ele vai dever. E ele só vai ter os créditos quando
ele pagar o fornecedor ou o fornecedor pagar. Então, ele vai ter débitos pelo total de faturamento. E se ele comprou uma mercadoria para revender em 3 vezes, ele vai ter o crédito em 3 vezes. E isso significa capital de giro. O que vai trazer um impacto imenso para todo mundo, tá? Então, É uma aula, olha, minha amiga. a emoção será grande, tenho certeza. A gente tá chegando ao final, né? Assim, eu tô encantada, mas antes da gente passar assim para os finalmente, eu queria insistir com o Roberto. Só uma pergunta rapidinho, Roberto. O nosso tema hoje é a lucratividade das empresas, né? E eu queria fechar a sua fala falando sobre isso. Na sua opinião, a reforma tributária vai diminuir a lucratividade das empresas ou não? Terezinha, possivelmente não, tá? Olha aí que Por conversa, quê? pergunta Por quê? boa. Veja um detalhe. Resposta boa. O que Obrigada, que vai acontecer? Fiquei tá? feliz. A empresária ficou feliz. Não, veja. A sua lucratividade, tá? Agora, o que acontece hoje? Você tem uma precificação com imposto por dentro que mascara a sua situação. Hoje, você vai precificar o seu produto com a margem que você entende que tem que ter, tá? Independente de impostos. Isso também, por detalhe, vai ficar claro para o teu cliente, para o teu adquirente, certo? Então, ele vai saber quanto realmente ele está pagando do teu produto. O imposto está por fora, tá certo? Então, isso, melhora. Pode ser, porque você está sendo mais transparente. Mas também vai dar uma visão ao teu adquirente se está caro ou barato. Né? Pode ser lucrativo? Pode. Pode ser, se você não tiver uma precificação muito boa, trazer um prejuízo? Tá. Né? Aí eu volto ao que vocês falaram. Gestão. Tá? Isso. Precificação. Isso vão ser... eu tenho, como você falou, achei interessante, eu boto um markup de 2.0. Isso acabou. Né? Você tem que entender o seu negócio. Isso é muito importante. Muito bom. A gente está se encaminhando, né, Terezinha, para o fim desse episódio, que quem assistiu até agora, compartilha com mais pessoas para que esse assunto seja disseminado, porque isso é importante, isso impacta totalmente o mundo dos negócios, né? Verdade. E a gente precisa ter o planejamento, né? E brasileiro é ruim de se planejar, né? De forma geral, é tudo Deixa para pra última última hora, hora. né? O imposto de renda que diga, né? É E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para esses negócios, para esses empresários. O que é que eles precisam olhar agora? O que é importante nessa reforma para que a gente tenha negócios saudáveis no nosso Brasil? Quer começar comigo? Quero. Eu tenho uma mensagem assim, direta. Cuide da sua contabilidade. Tenha uma relação muito mais estreita, porque a gente já escutou falar que a contabilidade ia acabar, que não era importante. Na pandemia, ela tornou-se essencial. E agora, na reforma tributária, ela torna-se muito, mas muito essencial. Essa história que ela falou tão bem lá, que o simples é simplificado na lei. Mas na contabilidade, internamente, ela é muito, muito importante. E a reforma tributária não vai ser diferente. Então, ou o empresário ele passa a ter um estreitamento muito próximo com o contador a partir desse ano, ou ele vai ter problema sério. Então, eu acho que a mensagem final que eu deixo aqui é: se prepare, entenda, mas basicamente sente com o seu contador. Porque eu acho que é o profissional mais preparado hoje para lidar com isso. Muito bom. Suênia. Não deixe para a última hora. Assim, é só 2026, mas já está aí. Então, a gente tem que ter um preparo do seu sistema. A gente já tem uma obrigatoriedade a partir de outubro. Use Chianca. Adorei. De homologação da própria nota fiscal eletrônica, que já começa em outubro. A partir de janeiro já é obrigatório. Então, assim, a gente acaba nesse coxão. Não, mas vai dar tempo. E uma nota E não quero fiscal... saber, né? Não é e se agora. você deixa para as últimas horas, você vai ter o impacto ali de não fazer a emissão da sua nota. E isso você não vai estar vendendo, então não vai estar entrando dinheiro no seu caixa. Então, se prepare, junte com o seu contador, que isso é bastante importante. Muito bom, Roberto. Realmente, assim, essa questão desse período de transição grande, né? Ele tem 2 aspectos. Vejo 2 aspectos. O primeiro aspecto é que é bom porque se prepara. O segundo aspecto é perigoso porque dá uma sensação de distância. Né? 33? Daqui para lá eu vejo. Tá? Mas 33 é o fim da história. Tá? Então é como vocês disseram. Amanhã, né? Tá? É como vocês disseram. O momento é hoje. Tá? As empresas de informática com certeza estão correndo, né? Como você bem falou, na época da nota fiscal eletrônica, tá?
Para uma revolução, eu só penso, eu tenho que ter uma nota, Dani, que eu tenho uma base de cálculo de ICMS com o preço por dentro embutido. Eu tenho uma base de IVA com a base por fora. Isso. Vocês vão ficar doidos. A tecnologia está aí para facilitar. É verdade, a tecnologia está aí pra Gente, isso. foi excepcional esse episódio. Eu acho que vai ser muito importante, de forma geral, para a sociedade, esses esclarecimentos. Muito obrigada, né? Estou muito feliz, né, de estar na mesa compartilhando com grandes profissionais que vocês são. Tenho admiração por todos vocês. E estou muito feliz de a gente poder levar esse conteúdo. Então, muito obrigada. Você que chegou, né, até agora, escutou nosso episódio, compartilha com mais pessoas para que esse episódio chegue aí a um alcance bem interessante. Muito obrigada. Mais um episódio que chega ao fim, né, Terezinha? E a gente fica muito feliz, né, de poder levar aí esse tipo de conteúdo e... Bora rampar. E elas contam. Bora! Obrigada, gente. Vocês, obrigado.